Nesse contexto aqui, tem 7 palavras para a gente destacar. Na verdade, eu anotei aqui no papel 7 palavras, mas são 8 porque tem uma que eu esqueci. Primeira palavra, tribulação. Segunda palavra, quando, que aparece 2 vezes. Terceira palavra, manifestar, manifestação. Quarta palavra, anjos do seu poder. Quinta palavra, chamas de fogo. Sexta palavra, eterna destruição. Sétima palavra, descanso juntamente conosco. É uma palavra, né? Não estou falando palavras sozinhas. Estou falando da palavra toda, de uma frase, por exemplo. Descanso juntamente conosco. E aí tem aquela expressão, naquele dia. São 8 palavras ao total. E pode escrever isso com caneta e sublinhar 2 vezes. Não precisa escrever com lápis porque você não vai apagar isso. As coisas que estão no capítulo 1 não cabem em nenhuma das linhas pré-tribulacionista. E esse é o motivo para você garantir que você vai escrever de caneta e sublinhar 2 vezes. Você nunca ouviu um pré-tribulacionista explicar o capítulo 1. Estou mentindo? Nunca. E nem vai ver. E sabe por que você nunca viu e nem vai ver? Nem tem como tentar, porque é impossível torcer. O capítulo 2, por causa da complexidade das coisas que tem, das várias expressões do apóstolo Paulo, tem como torcer. Tem como você catar uma palavrinha ali e falar que o sentido dela não é mais aquilo, é outro. Tem como você falar que aquele dia não é aquele dia, é outro. Tem como você, desconectar o começo do meio. E tem como você não reconhecer as expressões do apóstolo Paulo, as expressões proféticas. Quando eu digo isso, eu estou falando das palavras dos profetas. E esse é o terceiro teste. A graça e a paz do nosso Senhor, irmãos. Esse é o vídeo número 4 da nova série do arrebatamento. Aquela minissérie de vídeos curtos. Esse é o 4º vídeo. Pode assistir esse vídeo aqui e depois que você terminar esse vídeo, se você tiver tempo, você volta para assistir os vídeos anteriores. Não tem uma sequência, uma sequência exata dos vídeos. Quando tiver a sequência exata, eu vou falar para vocês. Pode assistir esse, se não assistir os outros, depois você volta e assiste. Se você assistiu os 3 primeiros, é só continuar com esse daqui. Vai ter um link da playlist no comentário fixo, como sempre eu deixo. E algumas informações no comentário fixo. Tá bom? Esse vídeo nós vamos estudar o 2º capítulo, a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo número 1. E esse capítulo aqui é muito interessante. Esse vídeo aqui é um dos argumentos mais fortes que você pode usar para você ensinar as pessoas da linha pré, para você ensinar a verdade para elas. Tem 3 coisas interessantes, tem 3 testes que você pode fazer aqui nesse vídeo, que eu quero fazer com vocês. Se eu fosse agora conversar com vocês, seja da linha pós, seja da linha pré, se eu fosse perguntar para quem estuda, para quem gosta um pouco de estudar, né? Tem pessoas que não se importam com isso, que não querem saber o que está escrito nas cartas nesse ponto, e elas querem saber de outras coisas. Mas para quem gosta de escatologia e gosta da vinda do Senhor, e espera a vinda do Senhor e quer explicar a vinda do Senhor, deve saber disso. Então, se eu fosse falar com vocês, irmãos, eu queria que você me contextualizasse o capítulo 2. Explica para mim de cabeça, de memória, de tudo que você já ouviu no YouTube, de tudo que você já leu, explica para mim o capítulo 2, a sua ideia. Você iria me explicar? Com certeza. Tanto um irmão pós-tribulacionista como um irmão pré-tribulacionista iria explicar essas coisas. Cada um com as suas linhas. Mas o interessante, esse é o primeiro teste, né, que as pessoas iriam explicar. O segundo teste, se eu falasse para qualquer uma dessas linhas, agora eu quero saber o que tem no capítulo 1, não no 2. Pode ter certeza que muitos pós-tribulacionistas não iriam nem sequer se lembrar de porções pequenas do capítulo 1. Tem pessoas que pensam que o assunto começa no capítulo 2, ou até mesmo fica no subconsciente que a carta começa no capítulo 2, mas a carta começa no capítulo 1. Isso muda quase tudo. E pode ser que tem algumas pessoas da linha pós-tribulacionista que iria explicar o capítulo 1, ainda mais porque a linha pós-tribulacionista usa esse capítulo. Pelo menos eu uso nos meus vídeos. Eu não vi ainda outras pessoas usarem, mas deve ter.
Agora, se eu perguntasse isso para os irmãos pré-tribulacionistas, eu acredito que 95 para 98, para não dizer 100%, eles não iriam se lembrar do capítulo 1. Por isso que é bom uma conversa ao vivo, sabe? Um debate ao vivo, porque isso iria ficar muito evidente. Eles não iriam explicar, se lembrar das coisas do capítulo 1 e iria precisar abrir a Bíblia para ler. E isso já é alerta, sinal amarelo. E quando eles fossem explicar o capítulo 1, sinal vermelho. Porque isso daqui que eu vou falar para vocês, eu escrevo de caneta, não de lápis. E você pode escrever de caneta também. As coisas que estão no capítulo 1, elas não cabem em nenhuma das linhas, das várias linhas pré-tribulacionista. Porque a linha pré-tribulacionista tem várias linhas. A linha pós também deve ter várias linhas. Eu não conheço as variedades de linhas, não misturando com outras, né? Mas a linha pré, ela tem várias interpretações dentro da linha pré. E pode escrever isso com caneta e sublinhar 2 vezes. Não precisa escrever com lápis porque você não vai apagar isso. As coisas que estão no capítulo 1 não cabem em nenhuma das linhas pré-tribulacionista. E esse é o motivo para você garantir que você vai escrever de caneta e sublinhar 2 vezes. Você nunca ouviu um pré-tribulacionista explicar o capítulo 1. Tô mentindo? Nunca. E nem vai ver. E sabe por que você nunca viu e nem vai ver? Nem tem como tentar, porque é impossível torcer. O capítulo 2, por causa da complexidade das coisas que tem, das várias expressões do apóstolo Paulo, tem como torcer. Tem como você catar uma palavrinha ali e falar que o sentido dela não é mais aquilo, é outro. Tem como você falar que aquele dia não é aquele dia, é outro. Tem como você, sabe, desconectar o começo do meio. E tem como você não reconhecer as expressões do apóstolo Paulo, as expressões proféticas. Quando eu digo isso, eu estou falando das palavras dos profetas. E esse é o terceiro teste. Você poderia perguntar para uma pessoa: quais são os profetas que iluminaram o apóstolo Paulo para ele desenhar aqui as coisas do capítulo 2? Pode ter certeza, de 95 para 99%, ninguém iria saber, ninguém iria reconhecer. No capítulo 2, o apóstolo Paulo citou Isaías 11, eu esqueci, mas ele citou mais porções de Isaías. Juntamente, ele citou Daniel, ele tem na mente Daniel 7, Daniel 8, aliás, ele pega a referência e joga para o 8. Daniel 11, literalmente. E vários outros profetas que estão contidos ali, até quando ele usa a expressão santuário de Deus e todas essas coisas. Tudo dos profetas. Entendeu? Então, as pessoas também não sabem reconhecer intertexto. Não conseguem. Pensa que o apóstolo Paulo recebeu do Espírito Santo e está escrevendo ali coisas novas que não tem no Antigo Testamento. Esse seria o terceiro teste. Entendeu? Primeiro teste, são 3 testes. Primeiro teste, pergunta para a pessoa, me explica o capítulo 2. Ela vai explicar. Seja qual linha for. Segundo teste, me explica o capítulo 1. Sinal amarelo. Já não vai conseguir, não vai se lembrar. Terceiro teste, dentro do capítulo 2, me fala alguns dos profetas que o apóstolo Paulo citou indiretamente. Ele não citou nome dos profetas, mas ele citou textos. A pessoa não vai explicar, sinal vermelho. Entendeu? Então vamos para as provas, para provar que isso é verdade. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 3, porque o verso 1 e o 2 é mais ali a apresentação. Acompanhe aqui comigo, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu só vou destacar com a voz, eu não vou explicar ainda as palavras. Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação os que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Até o 10. Aqui nos capítulos 11, 12 e 13 vai ser uma transição para o capítulo 2. Nós vamos dar seguimento no próximo vídeo sobre essas questões. Percebeu o que aconteceu aqui? Nesse contexto aqui, tem 7 palavras para a gente destacar. Na verdade, eu anotei aqui no papel 7 palavras, mas são 8 porque tem uma que eu esqueci. Primeira palavra, tribulação. Segunda palavra, quando, que aparece 2 vezes. Terceira palavra, manifestar, manifestação. Quarta palavra, anjos do seu poder. Quinta palavra, chamas de fogo. Sexta palavra, eterna destruição. Sétima palavra, descanso juntamente conosco. É uma palavra, né? Não estou falando palavras sozinhas. Estou falando da palavra toda. De uma frase, por exemplo. Descanso juntamente conosco. E aí tem aquela expressão, naquele dia. São 8 palavras ao total. Pode ver que quando o apóstolo Paulo fala tribulação, ele não escreveu grande tribulação, concordo? Mas ele também não disse que a igreja será tirada antes da grande tribulação. E ele poderia ter dito, já que o contexto todo aqui é de grande tribulação. Eles não estavam sofrendo grande tribulação porque ainda não era o tempo, mas ele está falando de uma tribulação aqui, não é? Agora, a palavra quando é a palavra que vai mostrar quando o Senhor se manifesta com os anjos do seu poder, não em silêncio, e para enfatizar isso, em labaredas de fogo, com eterna destruição, trazendo descanso para os que são atribulados e para os que estavam atribulando, penalidade, para eles se afastarem com eterna destruição. Isso é a ira de Deus. E pode ver que isso está junto no mesmo contexto. Agora vamos ler aqui direitinho. Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam. Não está falando grande tribulação, mas como o Senhor aqui está vindo, é momento de grande tribulação. Quando chegar esse contexto referido, o momento em que ele está escrevendo e que eles estavam sendo atribulados não era a grande tribulação, mas está aqui. E olha só que coisa linda quando você medita na palavra de Deus. Verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio, aqui é a palavra descanso. Pode ver que tem aqui as opções e você vê que o termo descanso aparece. Quem tem descanso tem alívio, não é? Descanso quando? Olha o que ele diz. Descanso, tá aqui, ó, juntamente conosco. Quando? Presta atenção aqui, tá de preto. Quando? Quando vai ter descanso e alívio? Quando do céu, tá aqui, do céu, se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. Ou seja, quando ele se manifestar, não 7 anos antes da grande tribulação, como se fala tão claramente, né, sem obstáculo nenhum, de uma maneira tão natural. E o apóstolo Paulo não fala isso. Pelo contrário, ele fala que pessoas vão estar sendo atribuladas, não é a grande tribulação do momento aqui, desse sofrimento, mas quando o Senhor Jesus vier com os anjos do seu poder, trazendo anjos do seu poder, labaredas de fogo, vingança, é o final da grande tribulação. E ele disse, eu estou esperando o Senhor assim, vocês devem esperar. O que fica aqui implícito, que nós temos que meditar, é que ele se coloca aqui. Ele fala alívio juntamente conosco. Como em 1 Tessalonicenses 4, ao tratar desses assuntos, acrescentando outros detalhes, ele fala, nós os que estivermos vivos. Referindo-se não que ele estaria vivo, que o Senhor Jesus iria vir. Porque senão ele teria errado, mentindo.
mentindo, né? Falsa profecia e errado. Porque ele disse, dizemos-vos isso por palavra do Senhor. O que ele ia dizer ali era a palavra do Senhor, não dele. E se ele afirmou que o Senhor Jesus iria vir, ele errou. Usou o nome de Deus em vão. Então não é essa questão. Quando ele fala, nós os que estivemos vivos, ele se incluiu no corpo, na igreja, se separando daqueles que não tinham esperança. Em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que o Senhor Jesus nos ressuscitará. Ele se incluiu entre os mortos, porque para ressuscitar tem que estar morto. Os vivos serão transformados, não serão ressuscitados. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha só a conta. Eu peguei esse texto aqui, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, lembrei de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lembrei de 1 Coríntios 6, e agora tive que pôr 1 Coríntios 15. Porque tem todos esses detalhes, não é? Aqui ele não está falando que os mortos vão ressuscitar primeiro, e os vivos vão ser transformados. Estou citando 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui ele não está falando, irmãos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa palavra, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, significa, é quase a mesma coisa de dizer, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados. Quando diz os vivos serão transformados, significa nem todos dormiremos, porque terão vivos. Mas transformados seremos todos. Significa que os mortos vão ressuscitar transformados e os vivos que não morreram não vão precisar ressuscitar, mas vão ser transformados. Entendeu? 1 Coríntios 15. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É quase a mesma coisa aqui, ou a mesma coisa aqui. Primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós seremos transformados e seremos arrebatados junto. Entendeu? Todos esses pensamentos, essas palavras estão contidas aqui. Quando ele fala livre juntamente conosco, as pessoas que morreram em Cristo e foram atribuladas, aqui nesse tempo mesmo, e até mesmo no tempo do contexto, que é diferente, que é o tempo da grande tribulação, que está aqui implícito, as pessoas que sofreram e que morreram e foram atribuladas, elas vão ressuscitar e receber alívio. Ele pode falar conosco pensando nos mortos e pensando nos vivos. Ele não está afirmando aqui uma coisa, que o Senhor Jesus vai vir, ele vai estar vivo, e nem em 1 Tessalonicenses 4 ele estaria fazendo isso. Entendeu? Ou será que vai dar o caso que os que morrem em Cristo e são atribulados não vão ter descanso? Claro que não. Presta atenção, nota. Aqui ele está falando de uma tribulação que a igreja já estava sofrendo e ele explicitamente, não vou nem falar implicitamente, explicitamente colocou a grande tribulação aqui. Não escreveu a palavra grande tribulação, mas está aqui, porque ele falou da vinda do Senhor. E a vinda do Senhor aqui é com os anjos do seu poder, labaredas de fogo e com a glória do seu poder. Vê aqui, tá vendo na tela? 2 vezes a palavra quando de preto. Quando, tá aqui quando e quando. Não consegui achar. Tá aqui quando. 2 vezes a palavra aqui nos fala, nos remete ao tempo. Quando nós teremos alívio? Ainda que nós não estamos aqui inseridos nessa tribulação e nem inseridos na grande tribulação, quando nós receberemos alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder e com labaredas de fogo, porque isso é ira dele, é vingança ao mesmo tempo. E ele disse que ao mesmo tempo em que uns recebem alívio, outros recebem tribulação, que é o que o Apocalipse mostra. E ele fala que esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Aqui está a ira de Deus. Banidos da face do Senhor Jesus e da glória do seu poder. Aqui, as peças, o Senhor Jesus está vindo com anjos do seu poder, né, com os anjos, com poder e muita glória. Igual Mateus 24. É o contexto aqui de Mateus 24. Não tem como ser outro aqui. Não tem como isso daqui ser 7 anos antes da grande tribulação. Porque 7 anos antes da grande tribulação, o Senhor Jesus não vai vir com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, com poder e glória, trazendo vingança para um e descanso para outros ao mesmo tempo. Ele não vai vir assim, na linha pré. É impossível, porque ele vai vir secretamente. Mas aqui o apóstolo Paulo está varrendo a linha pré.
Ainda que ele desconhecia isso, ele está varrendo, porque ele está mostrando aqui que a igreja passa a tribulação, e os que passam a tribulação, os que morreram vão ser ressuscitados, os que não morrem vão ser glorificados. Ele explica isso em 1 Tessalonicenses 4, e acrescenta detalhes em 1 Coríntios 15, e aqui está todo o contexto. Ou seja, é impossível torcer esse capítulo aqui. Vai colocar tudo isso daqui antes dos 7 anos? Então vai ter que fazer uma reforma na linha pré, porque a linha pré não reconhece nada desses fatos aqui. Esses fatos aqui entram em conexão com Mateus 24. Não entra em conexão com nenhum outro ponto da palavra. Deu para entender, irmãos? Então eu queria que vocês gravassem isso e fizessem esse teste com os irmãos. Quando for conversar com eles, primeiro fala do capítulo 2. Explica para mim. Espera eles explicarem, seja da linha pós ou da linha pré. E depois você vai falar, agora explica o capítulo 1, segundo teste, né? Eles não vão se lembrar. A maioria não vai. Quando não se lembrar, você vai e abre a Bíblia e mostra. Se for pré-tribulacionista, você fala, encaixa isso daqui para mim em concordância com o capítulo 2. E aí, se ele ler e passar batido, você volta e fala, não, explica esse daqui para mim. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim. Ah, mas esse daqui é antes da grande tribulação. Aí você olha e fala, antes da grande tribulação? Antes, espera aí. Aí você pega a Bíblia, olha aqui na tela. Antes da grande tribulação? Espera aí, você falou de maneira tão clara, né? Sem rodeio nenhum, natural. E cadê aqui, antes da grande tribulação? O apóstolo Paulo não está falando isso. Não, ele está deixando subentendido. Aonde? Onde? Por que ele deixaria subentendido e você falou claramente? Faz essas perguntas. Tá bom? Você faz calar qualquer pessoa. Faz calar no sentido bom, entendeu? Para ela pensar no que ela está fazendo, no que ela está ensinando. E o terceiro teste é, você explicou o capítulo 2 para mim, você consegue reconhecer os profetas no capítulo? No capítulo 1 também está cheio de profetas. É que não dá para falar tudo num vídeo só. Mas é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Anota aí, eu vou deixar essas palavras no comentário fixo, junto com os textos, junto com a playlist. Obrigado por ter assistido até aqui o vídeo. Conto aí com a inscrição no vídeo, ativa o sininho, compartilha, faz tudo que você sabe que deve fazer para ajudar o canal. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus e até os próximos vídeos.